paz do Senhor, meus irmãos, eu me chamo Júlio Jorge, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, da área 336. Temos como pastor, o pastor Silvio e a pastora Néia, e é com grande satisfação que hoje nós vamos dar aqui mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. É a lição de número 7. Mas antes de nós darmos início, irmãos, eu gostaria de pedir a você que você possa elevar os seus sentimentos e curvar a sua cabeça nesse momento, que a gente possa fazer uma oração inicial. Então, oremos. Amado Pai Celestial, neste momento queremos te agradecer pelo fôlego de vida. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo que tem feito sobre as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade. Deus, também queremos te pedir nesta hora que tu abra o nosso entendimento. Que tu possa, Senhor Jesus, fazer o teu mover, o teu agir nesta hora. Deus, que não seja mais eu falando neste momento, mas que seja a tua palavra, Senhor Jesus, vindo através do Espírito Santo que saia da minha boca. Que não seja mais o homem que aqui está, mas que seja o teu poder, a tua misericórdia e o teu Espírito Santo me usando para que eu possa, Senhor Jesus, neste dia, trazer um ensinamento da tua palavra para com os irmãos. Amados irmãos, como eu disse, o nosso tema é Paulo, um exemplo de liberdade. O nosso texto áureo diz o seguinte: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. A nossa verdade prática é o compromisso com o Evangelho é maior do que qualquer direito pessoal. E para você acompanhar esse estudo, ele está em 1 Coríntios, tá? O capítulo 9, e ele vai do verso 1 ao 27. Então, basicamente, é todo o capítulo 9. Amados irmãos, a lição ela traz um ensinamento muito interessante para a gente no dia de hoje. O apóstolo Paulo ele tem um grande desafio. E qual é o desafio? É levar o Evangelho de Jesus Cristo à cidade de Coríntios. E a cidade de Coríntios ela era muito conhecida por os seus mercados cosmopolitanos, e a cidade de Coríntios era muito conhecida por sua devassidão. E o que acontece? Se Paulo, através do Evangelho, pudesse modificar as pessoas, homens e mulheres que viviam na cidade de Coríntios, através do Evangelho de Cristo, então era possível que as pessoas da igreja, que até mesmo aqueles que não eram crentes, pudessem acreditar na palavra de Deus através do apóstolo Paulo, E um fator interessante é que quando o apóstolo chega na cidade, o povo dali, os novos convertidos, os não crentes, eles não viam Paulo como um apóstolo. Eles acreditavam que ele era um apóstolo, mas não viam ele como tal. E como é que a gente vai ter certeza sobre isso? A autenticidade do apóstolo. Bom, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 3, vai dizer que quando Saulo andava da cidade de Damasco, ele viu uma luz do céu. E essa luz, ele caminhou mais um pouco e ouviu uma voz. E ele pergunta: Senhor, o que acontece? E o Senhor fala: eu sou o Cristo, porque me persegue. Ali começa a transformação de Saulo para Paulo. E ele é considerado um apóstolo. Desde então, vem fazendo seu tratamento e ele vira um apóstolo. Agora é importante ressaltar que o povo de Coríntios, subsentendia da seguinte forma: que Paulo não tinha toda essa autenticidade como apóstolo. Por quê? Porque viu ele sempre como uma pessoa mais daqueles perseguidores dos apóstolos de Cristo. Então, irmãos, o que Paulo procura fazer quando não tem toda a autenticidade, quando não tem toda a credibilidade vinda dos irmãos? O apóstolo ele começa a renunciar a tudo aquilo que por lhe direito é. E o que é? Naquela época, todos os apóstolos, quando iam para uma cidade pregar o Evangelho de Jesus Cristo, eles eram beneficiados com algumas coisas: banquetes, suprimentos, moradia. E Paulo abre mão de tudo isso, De todos esses benefícios, Paulo, não, isso aqui não quero. Qual era o intuito de Paulo fazer isso naquele momento? É algo um pouco mais além da nossa compreensão. Por que eu digo isso? Porque Paulo começa a negar a si mesmo para pregar o Evangelho. E quando Paulo abre mão de tudo isso, em busca de pregar o Evangelho com amor, e não um Evangelho forçado, quando Paulo procura proclamar o Evangelho com amor,
As pessoas que estavam ali à sua volta, os novos convertidos, né? Aqueles que não eram crentes. Quando Paulo começa a se desfazer daquilo que ele era por direito, os irmãos começam a ver ele de uma forma diferente e que ele pudesse pregar o evangelho de uma forma até mais eficaz, de uma forma até mais amorosa. E com essa atitude de Paulo, né, largando esses benefícios que lhe eram por direito, descrito na lei de Moisés, a gente pode compreender uma parte bastante interessante e fazer até uma alusão a Cristo, quando reúne os seus discípulos, né, de 2 em 2, e vai falando para eles, né? Olha, agora vocês vão sair e vão pegar a minha palavra, mas não se preocupem com nada, né? Não se preocupem, se alguém lhe oferecer algo, agradeça, se alguém lhe fizer isso, agradeça, e não se preocupem com moradia, com nada, porque o Pai cuidará de vós. Então eu faço uma pequena alusão sobre o que Paulo faz naquele momento. Ele abre a mão de tudo aquilo que ele era de direito. Ele abre mão. Para quê? Para viver, para pregar o evangelho e que as pessoas a qual não tinha a certeza de que ele era um apóstolo de Deus, né, que pudessem acreditar nele. Da parte dos direitos que Paulo tinha, eu gostaria de citar sobre o casamento. A Bíblia não faz muita menção sobre essa questão do casamento nesse capítulo, né? Mas a gente entende que quando se fala do casamento, que o apóstolo, quando ia pregar numa cidade, se ele fosse casado, a sua esposa teria todos os direitos que o apóstolo teria. Todos os direitos. Se ele tinha um direito a um banquete excepcional, a sua esposa teria. Se ele tinha direito de dar uma moradia no melhor lugar, a esposa também tinha. Então tudo aquilo que era reservado para o apóstolo que fosse pregar o evangelho, a sua esposa também teria. Ele escreve no verso 7 do capítulo 9, 3 situações bastante interessantes para a gente. Primeiro, o soldado vai à guerra com seu próprio custo. Aquele que planta a vinha não comerá do seu fruto. Aquele que apacenta o seu rebanho não se alimentará do seu leite. Irmãos, eu quero dizer para você que em 1 Timóteo 5,18 diz o seguinte, que o trabalhador é digno do seu salário. Olha quanto interessante que Deus ordenou que o evangelho fosse pregado e aquele que prega o evangelho viva do evangelho. Olha que interessante. Os três exemplos citados, eles descrevem isso pra gente, que aquele que vive do evangelho, né, tem que pregar o evangelho, e aquele que prega o evangelho, que viva o dele. E quando a gente fala em viver, e quando eu vou falar dos 3 exemplos citados, eu não quero aqui em momento algum, por favor, em nome de Jesus, eu não quero em momento algum criar uma dúvida na sua cabeça e dizer para você que agora você vai sair por aí pregando o evangelho e ser assalariado por isso. Não, irmãos, não é isso que eu quero dizer. Deus nos ordena que pregue o evangelho, mas pregue o evangelho por amor. Lógico, é subentendido que nós precisamos de alguns mantimentos para se manter. E que naquele caso, nesse momento, Paulo, o apóstolo, ele abre mão de todos os benefícios, né? Então, é notório que ao pregar o evangelho, a gente não devemos nos gloriar, né? Jamais podemos fazer isso. Eu sou um pregador do evangelho, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Não faça isso. Pregue o evangelho por amor. Lembre-se que para aquele que você falará do amor de Cristo através do evangelho, é ele que está precisando ser alimentado. E quando você começa a falar do amor de Cristo pegando o evangelho, há algo dentro de você, o interior em você, ele começa a sofrer uma mudança. E também quando você prega o evangelho, depois dessa mudança, há um amparo divino dentro de você, a qual é possível transformar, modificar através do Espírito Santo aquele que ouve o seu evangelho, aquele que ouve o que você está pregando naquele momento. E aí é possível você reconverter aqueles que estão dentro da igreja, é possível você atrair aquele que não está na igreja, é possível você aproximar-se de pessoas a qual você não entende no momento. É assim que Deus vai fazendo quando a gente prega o evangelho, né? Então, que a gente consiga pregar o evangelho com amor, né? Sem alimentar o nosso ego, sem alimentar o nosso eu, sem dizer por aí, eu sou um pregador do evangelho. Não, esse status não é importante para a gente que prega o evangelho por amor. Porque a Bíblia vai nos dizer que pregar o evangelho por amor tem um galardão. E qual é esse galardão? Esse galardão é um galardão no céu. Porque que podemos ter aqui muitas outras coisas. Imagina que você pode ser um pregador e 10 pessoas se converterem, mas no outro final de semana já estão desviadas. Isso não vai causar uma diferença interior nessas pessoas. O Espírito Santo não vai habitar.
E quando você alimenta o seu ego, algo dentro de si, é só um mero enfeite. E é importante ressaltar que em algumas passagens bíblicas vai tratar um pouco mais desse contexto, né? E o apóstolo Paulo, interessante, que ele renuncia a tudo. Ele renuncia a tudo e todas as formas a qual ele pudesse mostrar sua autenticidade, obedecer à lei, que está escrito desde lá do Antigo Testamento, né, na lei de Moisés. Ele consegue obedecer à lei, ele consegue renunciar e ele consegue buscar os benefícios através de suas renúncias diante da lei. Olha quanto interessante, porque quando Paulo, né, demonstra que começar uma vida cristã não é difícil, quando Paulo demonstra que começar uma vida cristã não é difícil, mas é muito mais intenso prosseguir com essa vida cristã, é muito mais intenso prosseguir com essa vida cristã. Por quê? Porque as outras coisas vão acontecendo gradativamente. E quando você, né, se esforça, né, há uma diferença interior em você. E essa diferença é que faz com que a pessoa que está lhe ouvindo no momento consiga compreender melhor o que Deus está fazendo. Né? Há uma proteção, um amparo divino, um apoio divino espiritual que faz com que as pessoas reconheçam, né, a sua postura como o apóstolo, como pregador, como pastor, como missionário, né, como diácono, como diaconisa, como pastora, com qualquer que for a sua postura. Né? Então é importante. E buscando essa integridade, a pregação do íntegro é assim que se faz. Irmãos, importante é que o prêmio por renunciar o nosso eu e pregar o evangelho por amor é um galardão excepcional. Não é um carro do ano, não é uma moto espetacular, não é uma joia cara, não é esse galardão, não é esse o prêmio que se obtém quando se renuncia ao nosso eu, quando se renuncia àquilo que está à nossa volta, quando se renuncia àquilo que nos fascina, quando nos renuncia àquilo que nos dá uma zona de conforto. Não é esse galardão. É um galardão no céu, é uma coroa da vida, é algo muito além da nossa compreensão, é morar com o Papai do céu, é viver numa paz, é andar na glória, é poder olhar face a face o irmão, é poder viver o amor de Cristo, é poder subir aos céus e morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. É esse galardão, né? E para isso, Paulo deixa descrito para a gente, como eu até recitei agora há pouco, que há, assim, um princípio a qual se começa uma vida espiritual, a qual se começa uma vida evangélica, mas prossegui-la, né, como o apóstolo Paulo fez. Ele poderia chegar ali e pregar o evangelho numa zona de conforto, mas não fez. O que ele fez? Para aqueles irmãos novos convertidos, né, aqueles irmãos que não eram convertidos, que pudessem ouvir a sua palavra, não tivessem postura nenhuma a qual pudessem degrenir a sua identidade, a qual pudesse levantar uma seta ou qualquer palavra pejorativa naquele momento, a qual pudesse pôr à prova o evangelho pregado, né? Então, eu entendo que Paulo faz essas renúncias e muitas outras aqui que a gente pode destacar, até porque ele entende que era uma igreja nova, uma igreja que precisava se sustentar. E aí o que acontece? Ele também entende que, calma, vamos com calma. Então, se a igreja é nova, a igreja está tentando se manter, eu ainda vou tirar o que ela tem, que as pessoas que trabalham para manter a igreja, que trabalham para o seu próprio mantimento, ainda vão tirar e me dar? Não. Paulo não fez isso. Paulo não aceitou essa zona de conforto, né? E ele foi batalhando, trabalhando, labutando ali, para que os irmãos e aquelas pessoas que pudessem ouvir, né, com toda a dificuldade que a cidade já tinha, né, por ser uma cidade devassa, né, que o povo dali era meio promíscuo, então que ele pudesse entender que Paulo ali vivia aquele momento, né, diferencial, que havia um diferencial interno em Paulo para que ele pudesse pregar o evangelho e o evangelho fosse absorvido pelos seus ouvintes de uma forma muito mais salutar, de uma forma muito mais saudável, de uma forma muito mais harmoniosa, e que pudessem ver o amor de Cristo através de Paulo, que pudessem entender que Paulo pregava o evangelho de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, a qual pudesse aproximar os irmãos. E a Bíblia mesmo descreve que Paulo se juntou com todos, né? Paulo se juntou com todos para quê? Para que ele pudesse pregar o evangelho. E quando a Bíblia vai falar que ele se junta com todos, é justamente isso. Ele abre mão.
É como se Paulo chegasse numa cidade e tivesse num pedestal, que ele pudesse ter uma regalia. E ele abre mão disso e vai descendo dos níveis para que ele pudesse andar com todos. É isso que a Bíblia está nos dizendo. O capítulo 9 ele vai descrever muito sobre essa questão da renúncia. E é isso que o apóstolo quer dizer para a gente. Que muitas das vezes precisamos renunciar ao nosso eu para viver um evangelho de amor com Cristo. Meus amados irmãos, é bastante interessante esse capítulo. Se você tiver alguma dúvida, né, se você quiser descrever para a gente, aqui no YouTube, você pode descrever a sua dúvida, pode fazer qualquer questionamento, e nós temos os melhores pastores do mundo, a qual vão nos ajudar a responder da melhor forma possível. Venha interagir conosco, participe conosco. Meus amados irmãos, vamos finalizar aqui a nossa aula, né? E para finalizar, eu gostaria novamente de fazer uma oração com você, né? E que nessa oração a gente, que nem eu pedi no começo, que a gente possa elevar o nosso sentimento, fechar nossos olhos, para que a gente possa orar. Amém? Amado Pai Celestial, neste momento queremos te agradecer, Senhor Jesus, por ter falado um pouco mais do teu amor, da tua palavra, que possamos, Senhor Jesus, ter compreendido, Senhor Jesus, e compreender um pouco mais. Deus, obrigado pelo tudo que tu tem feito sobre as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade aqui nos dada. Obrigado pelo irmão que está na sua casa ouvindo, aquele irmão que entendeu a tua palavra. Deus, que tu possa, Senhor Jesus, nos fazer cada vez mais multiplicadores da tua palavra. Senhor Jesus, queremos te pedir a bênção, Senhor Jesus, neste dia, não somente para mim, mas para todos os membros da igreja e para todas aquelas pessoas que vão ouvir essa palavra. Deus, assim te pedimos que nos guarde neste dia, que nos proteja de toda seta inflamada do maligno. Obrigado pelo entendimento, assim te peço e te agradeço todos os dias da minha vida, pelo teu Santo Espírito. Amém, Jesus.